Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade então à nossa discussão sobre controle de resultados, que é o capítulo 2 do livro-texto da nossa disciplina de Introdução à Controladoria, o livro dos professores Kenneth Merchant e Wim van der Stede, Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Bom, a gente viu nos vídeos anteriores, principalmente no vídeo anterior, o 2, a gente viu a parte mais operacional. A gente começou a discutir a parte operacional da implantação do controle de resultados, que se iniciava pela definição das dimensões de desempenho relevantes, depois seleção das medidas de desempenho e atribuição de recompensas. Bom, agora a gente vai discutir os condicionantes da efetividade do controle de resultados, ou seja, esses três elementos aqui, eles precisam estar presentes, precisam ser atendidos para que o controle de resultados seja implantado de forma efetiva. Então, o primeiro é a capacidade de determinar resultados nas áreas a serem controladas, ou seja, a empresa ela tem que, primeiramente, definir quais são os resultados que ela deseja obter. Depois, as pessoas têm que ter influência nesses resultados, ou seja, os esforços e as ações empreendidas pelas pessoas têm que, com alta probabilidade, gerar os resultados. E terceiro, a organização precisa conseguir mensurar esses resultados. Então a gente vai ver o que ocorre quando existem ruídos nas medidas de resultado. Muito bem. A capacidade de determinar resultados desejados ela é crucial, porque se a empresa não sabe o que ela quer, como é que ela vai cobrar isso das pessoas, na verdade? Então, por exemplo, mas isso às vezes não é só definir. Se a gente pegar esse resultado que é um resultado bastante comumente perseguido pelas empresas, maximizar valor para o acionista ou aumentar a riqueza do acionista. Tá, mas como é que eu explico isso? Como é que eu desdobro isso para uma pessoa que atua na área de compras, por exemplo? Né? Porque se eu chegar para o meu gerente de compras e falar para ele que a empresa quer maximizar valor para o acionista, ele vai falar, ok, mas especificamente o que você espera de mim? Qual que é a minha responsabilidade e as expectativas para eu contribuir para o alcance desse objetivo? Então, normalmente, um gerente de compras ele tem esses três objetivos aqui. Ó. São três objetivos importantes, que é adquirir materiais com boa qualidade, com custo baixo ou aceitável e com bom prazo de entrega. Agora, dependendo da estratégia que a empresa vai utilizar para perseguir esse grande objetivo maior, uma ênfase vai ter que ser dada em uma dessas dimensões, ou duas, né? Dificilmente nas três. Não é possível, porque, por exemplo, quanto maior a qualidade, mais difícil é você ter custo baixo. Então, a estratégia da organização, a estratégia competitiva que a empresa desenha para produzir resultado para o acionista, ela vai influenciar nas expectativas, né, nas ações que as pessoas têm que desempenhar. Então, por exemplo, uma estratégia de liderança em custos, imagina que é um supermercado, a gente pegou o exemplo de uma rede de supermercados, imagina que esse supermercado ele quer competir com base no preço baixo. Né? Mas a competição no preço baixo significa que os custos também têm que ser baixos. Então, usualmente é definido como liderança em custos. Então, aí a boa qualidade e o bom prazo de entrega não são necessariamente os itens mais importantes que o gestor vai privilegiar. Ele vai acabar privilegiando o custo, né, desde que a qualidade seja aceitável. Por outro lado, uma empresa que compete, um supermercado, né, que compete por alta qualidade de serviços e dos produtos oferecidos, o custo baixo de aquisição não vai ser o fator mais relevante.
Então aí a ação e a atuação do gerente de compras, ela também vai ser definida não só pelo objetivo maior, mas pela estratégia que foi definida para alcançar esse objetivo. O segundo condicionante é as pessoas terem uma percepção e uma clareza de que elas conseguem influenciar a ocorrência do resultado, ou seja, por meio do seu esforço e das suas ações, elas conseguem produzir os resultados. Esse é chamado o princípio da controlabilidade. A gente vai ver que esse é um pilar central na contabilidade por responsabilidade. Então, quando as empresas definem centros de responsabilidades na organização, centros de custos, centro de resultados, centros de investimento, fundamental é que as pessoas consigam controlar as medidas de desempenho pelas quais elas vão ser julgadas. E aí controlar não é no mau sentido, né, de gerenciar o número que ele quer obter, mas de haver uma conexão clara entre esforço e ação e o resultado produzido. O problema é que sempre existem fatores que estão fora do controle. Se você imaginar, por exemplo, tomando o exemplo da rede de supermercados ainda, se a gente imaginar que a medida de desempenho de uma loja vai ser o retorno sobre o ativo, tem muitos aspectos internos que influenciam esse desempenho. Então é a eficiência de compras, o giro de estoque, a capacidade de entregar, de ter produtos, a disponibilidade de produtos, o marketing, a divulgação, os serviços oferecidos, a instalação, a localização da loja, né? E as ações que os funcionários desempenham, de fato, o atendimento que eles prestam aos clientes, a forma, a eficiência com que eles executam as operações, mas também tem fatores externos que não fogem ao controle deles. Por exemplo, a situação econômica do país, o movimento dos concorrentes, a disponibilidade de produtos no mercado. Então, uma grande dúvida, que sempre é um aspecto difícil a ser resolvido, é qual o grau de ruído que os fatores incontroláveis vão produzir no resultado. O ruído significa o seguinte: a medida de resultado, quando ela é afetada por fatores que são fora do controle das pessoas, isso vai reduzir a efetividade do controle de resultados. Por quê? Porque as pessoas vão ficar com a sensação, com a percepção de que por mais que ela se esforce, tem aspectos que fogem ao seu controle que impactam negativamente no resultado, quando esse for o caso. E isso causa problemas de motivação e fazem com que o controle de resultados não seja efetivo. E aí as empresas sempre têm que decidir quanto que elas vão isolar os gestores da responsabilidade de responder às incertezas do ambiente de negócio. Normalmente as empresas sempre deixam como é impossível definir uma medida de resultado livre de ruído, as empresas trabalham com medidas que incorporam um pouco de incerteza, sim, do ambiente. Por quê? Porque os gestores eles são remunerados e eles têm competência suficiente, ou deveriam ter competência suficiente, para responder às incertezas. Né? Eles têm que tomar decisões num ambiente que é incerto. Então, a capacidade deles em reagir a isso, ela é um aspecto fundamental para o sucesso da organização. Então, as empresas não isolam totalmente os gestores, a avaliação de desempenho dos gestores, dos fatores externos, que eles não controlam. O terceiro elemento condicionante é que a organização ela consegue mensurar os resultados de forma efetiva. Isso é fundamental, porque o que a gente quer quando a gente implanta um controle de resultados é induzir comportamentos. Induzir um comportamento orientado a resultado, que as pessoas avaliem, pensem, tomem ações e se esforcem para produzir os resultados, porque elas vão receber recompensas por isso. Então, as medidas de desempenho elas têm três características, ou elas têm algumas características que precisam ser atendidas, né, para garantir que a mensuração do resultado ela é efetiva.
A primeira delas é a precisão. A medida de desempenho ela precisa ser medida com precisão. Ela precisa ser obtida com precisão. Ela precisa ser objetiva. Não pode estar sujeita a julgamentos subjetivos. Esse é o ideal, nem sempre é possível isso. Elas precisam ser tempestivas, ou seja, precisam ser obtidas em tempo hábil para ficar evidente a conexão entre o comportamento e o resultado. Porque se houver uma distância muito grande entre o comportamento e o resultado, a conexão causal entre eles fica prejudicada e a motivação vai ficar prejudicada também, porque as recompensas vão demorar muito para ocorrer também, e a ocorrência do resultado ela pode não refletir o comportamento, porque tem outros fatores que influenciaram. E as medidas precisam ser compreensíveis, as pessoas precisam entender como é que será mensurado o desempenho da unidade ou do cargo que a pessoa ocupa. Então aqui a gente tem alguns exemplos, para ficar um pouco mais claro, uma ilustração de precisão e de viés, né? Vamos dizer assim, variabilidade da medida. Então, por exemplo, aqui no cenário A, nós temos uma medida não viesada, ou seja, na média, o alvo, supondo que o resultado que a gente espera medir é esse aqui, você fala, poxa, essa medida aqui ela é ruim, está muito distante do alvo. Mas na média das várias medidas, ela vai se aproximar bastante do alvo. Enquanto essa medida aqui em B, ela na média, o centro da medida é distante do alvo. Então, ambas têm pouca acurácia, porque a distribuição aqui dos pontos está muito dispersa. Essa daqui, ela tem baixa precisão, né? Ela é pouco acurada e ela tem baixa precisão. Aqui ela também tem um viés e ela é pouco acurada e baixa precisão. Aqui nós temos uma medida C que ela não tem viés, ou seja, na média ela estima o verdadeiro valor do desempenho, ela é muito acurada e ela tem uma boa precisão. Já a medida D, ela tem viés, ela está distante, portanto, um pouco da medida verdadeira, mas ela tem uma alta precisão, ou seja, a dispersão é baixa. Então, o viés é se a medida na média mede o verdadeiro resultado ou não. Então, essa aqui é não viesada e essa é não viesada, ou seja, o conjunto de medidas em média estima o valor do ponto aqui, né? Esse que a gente quer. Se fosse um eixo X aqui, estima o valor que a gente quer. O verdadeiro valor, não é o valor que a gente quer, é o verdadeiro valor. Enquanto esse aqui, o valor estimado vai estar sempre abaixo do verdadeiro, considerando o eixo X. E aqui, a distância entre o centro da medida e o alvo é a medida de acurácia. E a distância relativa dos pontos entre si é a medida de precisão. Então, o que a gente quer é uma medida sem viés, com boa acurácia e boa precisão. Então, essas são características desejáveis de uma medida de desempenho. As medidas de desempenho objetivas são desafiadoras quando a gente quer avaliar comportamentos ou competências comportamentais. Esse é um aspecto que usualmente é tratado na disciplina de avaliação de desempenho, RCC 0439. Então, por exemplo, eu espero do meu gestor que ele, além de alcançar resultados quantitativos, eu espero que ele também tenha uma competência de liderança. Mas como é que eu mensuro isso? Não tem, né? É difícil, não tem uma escala, não tem uma régua para medir liderança. Assim como a gente não consegue medir trabalho em equipe, responsabilidade social, orientação ao cliente e assim por diante. Então, normalmente, essas competências que são sim importantes e as empresas esperam isso das pessoas, elas são avaliadas por meio de escalas subjetivas. A tempestividade ela é um intervalo entre a produção do resultado e a sua mensuração e atribuição de recompensas. Então, quanto mais próximo
o resultado da mensuração e da atribuição de recompensa, maior o efeito na motivação e na capacidade de intervenção também, porque o resultado ruim ou desempenho abaixo do esperado vai ser identificado rapidamente e até a investigação das causas ela vai ser facilitada quando a produção do resultado e a sua mensuração são próximas. Medidas compreensíveis significa que as pessoas têm que entender como elas são avaliadas. E aí um esforço de comunicação e treinamento da organização é fundamental para garantir isso. Então é muito comum que nos processos de avaliação de desempenho, nos sistemas de gestão de desempenho, haja um conjunto contínuo de atividades de treinamento, para que as pessoas entendam o que é desempenho, como a organização enxerga desempenho, como é que ela define desempenho e como é que ela mensura desempenho. Então, e aí um aspecto crucial é que as pessoas precisam entender não apenas as medidas, mas também a conexão entre as suas ações e a produção de resultado. Porque se elas não entenderem isso, o efeito motivacional do controle de resultados ele se perde totalmente. Então, por exemplo, se a gente pensar, olha, redução do custo de materiais adquiridos. Imagina lá que, ainda no caso do gerente de compras, redução de custo de materiais adquiridos. Ele entende, ele sabe o que ele precisa fazer para resolver isso. Se você pega uma pessoa que trabalha, por exemplo, com atendimento, e aí a meta de desempenho é aumentar a satisfação dos clientes. Da experiência, da formação e da atuação que a pessoa tem, ela sabe o que precisa fazer para aumentar a satisfação dos clientes. Agora, não significa que mensurar isso é fácil ou economicamente viável. Então, mensurar a redução de custos materiais adquiridos é muito mais fácil do que mensurar a satisfação dos clientes, porque o custo de obter essa informação é muito maior. Obter diretamente, porque basicamente envolve você fazer pesquisa junto aos clientes. E isso envolve uma alocação de recursos, ter pessoas qualificadas para fazer isso e a própria disposição do cliente em participar, né? Bom, então para a gente concluir esse capítulo 2 e o controle de resultados, né? O controle de resultados é utilizado na maior parte das organizações, tanto com e sem fins lucrativos. Tá? Então, assim, a partir de um determinado valor, de um tamanho de empresa, de uma complexidade, é natural o uso do controle de resultados. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem descentralização de decisões, ou seja, o proprietário, o acionista, né, a empresa ela cresce até um determinado ponto em que o dono da empresa não consegue mais tomar todas as decisões importantes. Então ele delega. Ao delegar decisões, o risco das pessoas fazerem um mau uso desse direito de decisão, ele pode ser mitigado por meio da vinculação da produção de resultados com a remuneração. Então ele é muito utilizado, principalmente devido a isso. É uma forma indireta de controle, porque a partir do momento em que você define o resultado e você dá autonomia para a pessoa perseguir esse resultado e produzi-lo, não precisa ficar monitorando, investigando as ações diárias que as pessoas tomam, porque elas vão ser, a gente espera que elas vão estar suficientemente motivadas para agir da melhor maneira possível para produzir o resultado. Elas são muito úteis quando a alta gestão não sabe quais são as ações que precisam ser tomadas para produzir o resultado. E isso ocorre em praticamente quase todas as organizações de médio porte para cima, porque a alta gestão ela já está se distanciando da operação do dia a dia. Então, por exemplo, para produzir com qualidade, dentro do custo ou próximo do custo padrão, para reduzir custo de aquisição de materiais, para reduzir prazos de entrega, etc. Quem sabe isso não é o diretor, é a pessoa que está lá no dia a dia, na função, na operação. Então, dar autonomia para as pessoas que têm conhecimento e competência é fundamental, mas isso requer
que sejam também distribuídas recompensas. Principalmente no caso de profissionais em cargos mais elevados, porque esses profissionais eles valorizam a autonomia. Profissionais em cargos de gestão, eles não esperam ser monitorados diariamente. Se eles alcançaram cargos de gestão, é pela sua competência, pela sua capacidade, né? Na maioria dos casos. Então essas pessoas, elas valorizam liberdade de ação e assim respondem bem ao controle de resultados. O único ponto de atenção, um importante ponto de atenção é a atenção àquelas 3 condições de efetividade que a gente trabalhou, mencionou nesse vídeo aqui, tá? Então, agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado. Valeu!